As luzes azuis piscaram atrás do carro alugado de Adrienne Blake quando ela encostou na estrada tranquila do interior da Geórgia. Ela jamais imaginou que uma simples ida para buscar a roupa de formatura da sobrinha terminaria com uma tenente-general condecorada, algemada e humilhada por dois policiais que só viam mais uma mulher negra a ser colocada em seu lugar. Mas Ray Meacham e Logan Sharp não faziam ideia de que estavam prestes a cometer o maior erro de suas carreiras. A mulher que eles zombaram, chamando de General Oprah, havia conquistado suas estrelas com 27 anos de serviço militar nos lugares mais perigosos do mundo. E quando apertou o botão de emergência em seu smartwatch, não estava apenas alertando o Pentágono, estava iniciando uma cadeia de eventos que revelaria uma conspiração que ia desde corrupção em pequenas cidades até os corredores do Congresso. Uma prova de que, às vezes, as batalhas mais importantes pela democracia americana acontecem nas estradas esquecidas do nosso próprio país. Antes de continuarmos, quero saber de onde você está nos assistindo hoje. E se estiver curtindo essas histórias, não esqueça de se inscrever. O episódio especial de amanhã é imperdível. O sol da Geórgia já se punha quando Adrienne estacionou na entrada da casa onde cresceu, em Ashwood. O motor do carro ainda estalava enquanto ela se deixava envolver pelas lembranças. Após 27 anos entre desertos, montanhas e terras estrangeiras, aquela pequena cidade ainda parecia o centro do seu mundo. Saiu do carro usando jeans e uma blusa branca simples, bem diferente dos uniformes impecáveis aos quais estava acostumada. Aos 52 anos, carregava a confiança tranquila de quem conquistou respeito com ações, não palavras. Pegou sua pequena bolsa do porta-malas. Adrienne! A porta da frente se escancarou e sua irmã Tânia desceu correndo da varanda com os braços abertos. O abraço foi caloroso e sincero. Duas irmãs se reencontrando após meses. Olha só para você, disse Tânia com os olhos marejados. Ainda tentando salvar o mundo. Uma missão por vez, respondeu Adrienne com um sorriso suave, que suavizava seus traços firmes. De dentro da casa, passos apressados anunciaram a chegada de Alton, de 17 anos. Tentava parecer descolada, mas não escondia a empolgação. Tia Ed! Toda a postura militar de Adrienne derreteu ao abraçar a sobrinha. Minha universitária, pronta para a formatura? Agora que você chegou, sim, respondeu Alton, com a voz abafada no ombro da tia. Lá dentro, o cheiro do famoso pão de milho de Tânia preenchia o ar. A casa estava exatamente como Adrienne lembrava. Fotos por todos os cantos, colchas da mãe sobre os móveis e o velho piano no canto onde ela praticava escalas quando criança. Nem acredito que minha irmã é uma general, disse Tânia, balançando a cabeça enquanto se acomodavam na sala. Mamãe estaria tão orgulhosa, e também mandando eu limpar os pés no tapete. Adrienne riu, um som raro que seus subordinados quase nunca ouviam. Conversaram por horas, novidades da família, planos da faculdade de Alton, o trabalho de Tânia na escola local. Adrienne escutava mais do que falava, saboreando a normalidade daquilo tudo. Ali, ela não era a General Blake. Era apenas Eddie, a menina que subia na velha árvore do quintal. Já era tarde quando Alton comentou que havia esquecido de buscar a Becca na loja de aluguel. Que burra! Eles fecham cedo amanhã e eu preciso da roupa para a formatura. Deixa comigo, disse Adrienne se levantando. Onde é? Ferguson's, lá na Miller Road. Mas você não precisa. É rapidinho. E eu preciso esticar as pernas. Pegou as chaves. Não posso deixar minha sobrinha favorita sem roupa para se formar. A pequena cidade trouxe mais lembranças. O colégio, a igreja onde foi batizada, a vendinha onde comprava doces.
Ashwood tinha mudado pouco. Algumas redes novas, um centro comercial, mas ainda conservava seu charme tranquilo. A loja de roupas formais ficava numa estrada rural. Adrian pegou a beca e conversou com a senhora Ferguson, que a reconheceu da época do colégio. A mulher sorriu orgulhosa ao ouvir sobre sua carreira militar. Sua mãe estaria tão orgulhosa, uma general da nossa cidadezinha. Adrian agradeceu com humildade, pagou e voltou para o carro. O sol já tinha sumido e a estrada estava silenciosa, exceto pelos grilos e o som distante da rodovia. Pegou um caminho mais tranquilo, apreciando a paisagem, campos e casas antigas com janelas iluminadas. Aquela era a Geórgia que ela lembrava, pacífica, bonita, atemporal. Cerca de 10 minutos depois, percebeu algo estranho. Um carro da polícia surgiu no retrovisor, mantendo distância, mas seguindo seu ritmo. Ela olhou o velocímetro. Estava exatamente no limite. Sua experiência militar a alertou. A tensão subiu. O carro seguiu atrás dela por mais 1 quilômetro. Depois outro. Adrienne tentou se manter calma, mas sabia bem aquele sentimento. Estar sendo observada, julgada. Nunca ficava mais fácil. As luzes azuis acenderam de repente, cortando a noite como uma lâmina. Adrienne sentiu o estômago apertar, mas manteve a calma. Parou com segurança, ligou o pisca-alerta e abaixou o vidro. As mãos visíveis, no volante. 2 policiais se aproximaram. As lanternas criavam círculos de luz dura no escuro. O mais velho, branco, barrigudo, cabelos grisalhos, foi direto. A plaquinha dizia Mitchum. O outro, mais jovem e magro, ficou um pouco atrás. No uniforme dele, lia-se Sharp. Senhora, saia do veículo, disse Mitchum sem explicações, já com tom agressivo. Adrienne respondeu com calma. Posso saber por que fui parada, senhor? Eu estava dentro do limite de velocidade. Eu disse, saia do carro, repetiu Mitchum, agora com a mão na arma, claramente tentando intimidar. Não complique. Senhor, só gostaria de saber o motivo. Recebemos denúncias sobre um carro roubado com essa descrição, interrompeu Sharp, mas sem muita convicção. Sedã conduzido por uma mulher negra, disse Mitchum. Adrienne sentiu a velha queimadura da injustiça, mas manteve o rosto neutro. Oficiais, este carro é alugado. Tenho todos os documentos. Posso pegar na bolsa? Devagar. Mãos visíveis o tempo todo, respondeu Mitchum, com a lanterna direto no rosto dela. Adrienne pegou a bolsa com calma e entregou a carteira de motorista, identidade militar e contrato do carro. Diz aqui que ela é militar, murmurou Sharp. Sei, General Oprah, né? Zombou Mitchum. Saia do carro agora. Sou a Tenente-General Adrienne Blake, do Exército dos Eriwa. Estes documentos comprovam. Mitchum riu alto, debochado. General, essa é boa. Ela desceu do carro com dignidade. Houve um engano. Verifiquem minhas credenciais. Vira de costas, mãos para trás, ordenou Mitchum. Isso é desnecessário. Mesmo assim, Adrienne obedeceu. As algemas fecharam com frieza. Quero falar com meu superior. Claro, General Oprah, disse Mitchum com sarcasmo. Vamos resolver isso na delegacia. Do outro lado da estrada, escondido atrás das árvores, Darnell Washington, jovem negro voltando do trabalho, presenciava tudo. Indignado, começou a filmar com o celular. Ei! Gritou Mitchum ao notar a luz do aparelho. O que está fazendo? Só indo para casa, senhor, respondeu Darnell nervoso. Vem aqui agora. Darnell se aproximou com cautela. Não fiz nada. Mitchum tomou o celular, viu a gravação e o jogou no chão, pisando com força. Operations acontece. Agora vaza, antes que aconteça com você também. Darnell olhou para o celular destruído, depois para Adrienne, que o encarou como se dissesse: lembre-se disso.
Ele assentiu e desapareceu na escuridão. Dentro da viatura, Adrienne ativou o sinal de emergência no relógio militar. Um alerta codificado seguiu direto ao Pentágono, usado apenas por oficiais de mais alta patente em perigo real. No centro de comunicações, a coronel Sarah Martinez viu o alerta. Código preto. Oficial em risco iminente. Ligou imediatamente para o general Harlon Hayes. Tenente-general Blake, senhor. Sinal vindo de Ashwood, Geórgia. Depois cortou. Preparem um jato. Acionem o Major Marks, ordenou Hayes. Owen Marks devia sua vida a Adrienne, que o salvara no Afeganistão. Ao saber que ela estava em perigo, não hesitou. Na delegacia, Adrienne foi fichada com frieza. O sargento mal olhou para ela. Acusação: roubo de veículo, resistência à prisão, obstrução. Adrienne ficou em silêncio enquanto era fotografada e tinha as digitais coletadas. Outros policiais murmuravam piadas. Achava que era importante demais para uma blitz, disse um. Deve se achar CEO, ironizou o outro. Trancada numa cela fria e desinfetada, Adrienne se sentou, respirou fundo e fechou os olhos. Usou técnicas de sobrevivência que aprendera no campo de batalha. Nada tiraria sua dignidade. Ela sabia quem era. 27 anos de serviço, respeito de presidentes e generais. Nenhum policial provinciano mudaria isso. Olhou para o relógio e sussurrou. Eles estão vindo. No jato militar, General Hayes estava em silêncio, mandíbula tensa. Ninguém maltratava seus oficiais assim. Enquanto voava para a Geórgia, Adrienne se lembrava de outubro de 2018, no Afeganistão. Sua equipe respondia a uma emboscada do Talibã. Ela, então coronel, liderava a missão de resgate. Base Fênix, aqui é a Águia 6. Chegaremos em 20 minutos, informou no rádio. Avançaram sob fogo inimigo até encontrar um jovem major preso sob um Humvee, capotado, ferido e sangrando. Ela o salvara com frieza e coragem, e agora ele vinha em seu socorro. Fique comigo, soldado, disse ela, enquanto estabilizava o ferido sob uma chuva de balas. Qual seu nome? Marks, senhora. Owen Marks, respondeu entre os dentes cerrados. Bem, Major Marks, hoje não é o seu dia de morrer. Ela o carregou até o ponto de extração com as próprias mãos, recusando ajuda. Mesmo sob fogo cruzado, Owen sobreviveu e, com o tempo, tornou-se um dos oficiais de inteligência mais respeitados do Pentágono, mas nunca esqueceu a dívida que tinha com Adrienne Blake. Agora, no Centro de Comunicações do Pentágono, Owen trabalhava incansavelmente para localizá-la. Senhor, não há registros públicos da prisão, relatou a General Hayes por vídeo seguro, enquanto o general seguia em voo. Sem ficha, sem dados de detenção. Ou ainda não foi processada, ou estão escondendo algo. Cobertura por satélite? Perguntou Hayes. Estou acessando ativos de vigilância do DoD agora. Cidade pequena como Ashwood será fácil de mapear. Minutos depois, Owen confirmou. O carro alugado dela está na delegacia. Algum sinal da condição dela? Negativo, senhor. Mas o fato de ela ter acionado o protocolo Código Preto já diz tudo. Enquanto isso, em Ashwood, alguém inesperado observava a situação com atenção. A oficial Nia Tucker, com apenas 6 meses na força, viu Adrienne chegar algemada. Algo não fazia sentido. Ela reconheceu em Blake a postura de uma verdadeira militar, firme mesmo diante da humilhação. E reparou nas tatuagens, distintivos do exército, forças especiais, campanhas militares. Não eram marcas de amadores. No refeitório, o oficial Mitchum chamou Nia. Viu aquela mulher que trouxemos? É isso que acontece quando pensam que são melhores que a gente. Senhor, a documentação dela parecia estar em ordem, Nia respondeu com cautela. E ela cooperou durante o processo. Documentos podem ser falsos, disse Mitchum.
O importante é que demos uma lição. Mais tarde, perturbada, Nia passou pelas celas e viu Adrienne sentada com dignidade, os olhos firmes. Era o mesmo olhar que seu avô veterano carregava. Aquela mulher era, sem dúvida, uma soldado. A situação se agravava. A chefe de polícia Bárbara Stroud começou a receber ligações de níveis que normalmente ignorariam uma delegacia pequena. Chefe Stroud, aqui é o vice-diretor Hamilton, do gabinete do governador. Recebemos perguntas sobre uma prisão feita esta noite. Pode esclarecer? Tivemos uma abordagem de trânsito que escalou quando a suspeita se tornou hostil. Seguimos o protocolo. Ela alega ser uma general do exército, mas recebemos todo tipo de alegações: problemas mentais, drogas, gente tentando escapar das consequências. Entendido. Mantenha isso discreto por enquanto. O que ela não disse foi que 3 oficiais do Pentágono já haviam ligado, cada um mais insistente. Algo ali era diferente, e seu instinto dizia para se preparar para uma tempestade. A quilômetros dali, em seu pequeno apartamento, Darnell Washington descobriu que seu telefone quebrado não era o fim da história. Seu amigo Marcos, estudante de tecnologia, conseguiu recuperar o cartão de memória. Cara, você não vai acreditar. Seu celular estava fazendo backup na nuvem. O vídeo está todo aqui. Apesar da qualidade ruim, o áudio era claro. Mostrava Adrienne sendo algemada sem resistência. Precisamos fazer algo com isso, disse Darnell. Já estou subindo em todas as redes: Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, #Dama Algemada. O vídeo se espalhou rapidamente, com milhares de visualizações em poucas horas, mesmo sem a identidade da mulher ser revelada. No Pentágono, Owen fez descobertas perturbadoras. Todo o material das câmeras de segurança da delegacia de Ashwood naquela noite havia sido apagado. Isso não foi acidente, relatou a Hayes, agora já em solo, dirigindo-se para Ashwood. Alguém com conhecimento técnico limpou os servidores. Quanto tempo levaria? Com as ferramentas certas, meia hora. Mas tem mais, senhor. Investiguei os policiais envolvidos. Ray Mitchum tem histórico. 3 denúncias de uso excessivo de força nos últimos 5 anos, todas arquivadas. E as redes sociais dele são preocupantes. Quão preocupantes? Simpatizante de nacionalismo branco. Nada abertamente criminoso, mas ele seguia contas que promoviam teorias da conspiração racistas e era ativo em fóruns sobre ameaças urbanas e manutenção da ordem. O general Hayes apertou o volante com força. A situação era pior do que ele imaginava. Na delegacia, o turno da madrugada estava acabando, mas o clima seguia tenso. Boatos de ligações de autoridades estaduais e federais se espalhavam. A chefe Stroud apareceu pessoalmente, algo raro em casos rotineiros. Após revisar a papelada e conversar com os envolvidos, anunciou: há irregularidades na documentação. Quero que todos tenham muito cuidado com o que dizem sobre essa noite. Qualquer contato com a imprensa será comigo. A oficial Nia Tucker sentiu um frio no estômago. Sabia que esse tipo de aviso era sinal de que algo grave havia sido encoberto. Por volta das 3 horas da manhã, Stroud recebeu uma ligação discreta do gabinete do procurador do estado. A mensagem era clara. A mulher deveria ser libertada imediatamente e sem alarde. A chefe foi pessoalmente à cela. Senhora, está livre. Seu carro está no estacionamento. Adrienne se levantou com dignidade, mesmo após tudo o que passara. Estou sendo acusada de algo. Nenhuma acusação será registrada. E meus pertences? Stroud lhe entregou uma sacola com carteira, chave e relógio. Tudo estava lá. Adrienne conferiu, olhou a chefe nos olhos e perguntou: nenhum pedido de desculpas? Os procedimentos foram seguidos.
A senhora está liberada. Ao sair, passou pela sala de descanso, onde vários policiais evitaram encará-la. Sharp cruzou olhares com ela por um breve instante. Mitchum não estava lá. Fora da delegacia, repórteres e manifestantes se reuniam. A gravação viral havia atraído a atenção da mídia. Adrienne caminhou com firmeza até seu carro, ignorou as perguntas e partiu, desaparecendo na escuridão antes do amanhecer. 20 minutos depois, chegou à casa da irmã. Todas as luzes estavam acesas. Tanya e Autumn correram ao seu encontro. Meu Deus, Ed! Tanya chorava. Vimos o vídeo, as notícias. Você está bem? Eles machucaram você. Adrienne abraçou a sobrinha, sentindo a raiva e humilhação se transformarem em determinação. Estou bem, mas isso nunca foi só sobre mim. É sobre o que vem a seguir. Ao longe, helicópteros se aproximavam. O general Hayes estava a poucos minutos de Ashwood e não vinha sozinho. Na manhã seguinte, a chefe Stroud convocou uma coletiva. Tentava controlar a narrativa antes que tudo saísse do controle. Senhores, a parada foi feita por suspeita de veículo roubado. Os procedimentos padrão foram seguidos. Uma repórter questionou. O vídeo mostra uma prisão injustificada de uma mulher cooperativa. Como responde às acusações de racismo? O vídeo mostra apenas parte do ocorrido. Após verificação da identidade, a mulher foi liberada. Para nós, o caso está encerrado. E quanto aos relatos de que ela é uma general do exército? Não posso comentar sobre identidades em investigação. Tratamos todos igualmente, independente do status declarado. A palavra declarado foi usada de propósito para lançar dúvida sobre Adrienne. Apesar do esforço, a coletiva teve efeito contrário. As redes explodiram com críticas à frieza e arrogância da chefe. Mais tarde, um carro preto do governo parou na casa de Tanya. O vice-prefeito Reis, nervoso, foi atendido por Tanya com desconfiança. Posso ajudar? Senhora, sou o vice-prefeito Reis. Vim conversar com sua irmã sobre o ocorrido. Adrienne surgiu na porta. Sou o general Blake. Em que posso ajudar? Em nome da cidade, pedimos desculpas. Houve um engano, e queremos corrigir isso. Podemos oferecer um pedido formal de desculpas, treinamento adicional aos policiais envolvidos e discutir compensação. Adrienne o encarou. Querem que eu aceite um pedido de desculpas e um cheque em troca do meu silêncio? Sr. Reis, servi meu país por 27 anos. Usei este uniforme em zonas de guerra ao redor do mundo. Não aceitei isso para ser tratada como criminosa na minha própria cidade. Sua voz era calma, mas firme como aço. Isso não vai acontecer. Reis saiu de mãos vazias. Adrienne sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Naquela tarde, Adrienne ligou para um velho contato, Jeremiah Cole, um advogado de direitos civis conhecido por aceitar casos que outros evitavam. Cole tinha um passado complicado, já trabalhando para interesses corporativos, mas mudou para a advocacia por consciência. General Blake, acompanho seu caso na mídia. É sério, preciso de alguém que não tenha medo de lutar. Você topa? Perguntou Cole. Quero a luta, Jeremiah. Talvez seja a hora de fazerem medo, respondeu Adrienne. Cole marcou uma reunião no dia seguinte, mas avisou. Vão tentar te enterrar, general. Prepare-se. Enquanto isso, o caso ganhava repercussão nacional. Nas redes sociais, sua identidade foi confirmada em sites militares e reportagens sobre sua carreira. Hashtags como Dasher Lady, Handcuffs evoluíram para Justice for General, trazendo apoio inesperado. Organizações de veteranos negros e famílias militares compartilharam histórias de discriminação. Mas não foi só isso. Sites de extrema-direita criavam narrativas que a pintavam como parte de uma conspiração
contra a polícia local. Na delegacia de Ashwood, o clima era pesado. A oficial Nia Tucker acompanhava as notícias com preocupação, especialmente depois de checar o histórico militar de Adrienne. No intervalo do almoço, ouviu uma conversa que a gelou. Enviamos a mensagem certa, dizia Mitchum a outros policiais na sala de descanso. Esses metidos precisam entender que seus títulos não valem nada aqui. Ray, baixa o tom, avisou um colega nervoso. Fizemos nosso trabalho. Essa elite acha que pode passar por aqui como se fosse dona. Não vai acontecer. Nia ativou discretamente o gravador do celular, as mãos tremendo. Aquilo era mais que uma parada de trânsito. Era alvo por raça e status. A chefe está do nosso lado, Mitchum continuava. Às vezes, é preciso colocar as pessoas no seu lugar. Mostrar que a farda ainda significa algo. Ele seguia com comentários inflamados sobre mandar recado para a elite metida. Nia registrou tudo, crescendo seu nojo. À noite, enviou o áudio para Sarah Williams, sua colega de faculdade e jornalista no Atlanta Constitution. Sarah, você precisa ouvir isso. O povo tem que saber a verdade. Enquanto Nia documentava a corrupção na própria polícia, o Major Owen Marks investigava no Pentágono. Seus contatos em cibersegurança descobriram ligações entre Mitchum e grupos extremistas online. Senhor, precisa ver isso, disse Owen a General Hayes. Mitchum é ativo no fórum miliciano Iron Oak. Posta sobre atacar figuras de destaque que ameaçam os valores tradicionais. Falam em assédio coordenado, pressão econômica e justiça das ruas. Hayes ficou alarmado. A prisão não foi aleatória. Tenho provas de que Mitchum pesquisava a família da General Blake semanas antes dela chegar aqui. Ele sabia que ela vinha. Isso mostrava um ataque planejado, motivado por raça e status. Quero tudo sobre o Iron Oak 88. Finanças, membros, comunicações. Quero saber quem está envolvido e até onde vai isso, ordenou Hayes. Enquanto Owen aprofundava a investigação, Adrienne se preparava para sua primeira grande entrevista na TV, com Anderson Cooper, da CNN. Apesar dos avisos para não expor ainda mais a situação, ela manteve a postura firme durante a conversa por satélite. Cooper começou com perguntas sobre a prisão, mas Adrienne ampliou o tema. Isso não é só sobre mim. É sobre um sistema que permite abusos de autoridade baseados em preconceitos pessoais. Jurei defender a Constituição contra todos os inimigos, internos e externos. Esse juramento não termina porque estou de roupa civil na minha cidade. Há críticas dizendo que você usa seu posto militar para tratamento especial, cutucou Cooper. Anderson, não pedi tratamento especial. Pedi igualdade perante a lei. O mesmo tratamento que qualquer cidadão merece quando parado sem motivo. Sua voz calma carregava peso. Se exigir responsabilidade de policiais que quebram seus juramentos é tratamento especial, temos um problema muito maior do que uma parada de trânsito na Geórgia. A entrevista viralizou em horas. Doações para o fundo legal criado por Cole começaram a chegar de todo o país. Famílias militares, organizações de direitos civis e cidadãos comuns doaram milhões na primeira semana. Mas nem tudo foi apoio. Mídias de direita atacavam Adrienne, questionando seu histórico e sugerindo que ela fazia parte de uma conspiração política contra a polícia local. Surgiram ameaças de morte nas redes, e Tânia fechou temporariamente a escola para reforçar a segurança. A tensão explodiu quando a casa de Nia Tucker foi vandalizada à noite. Ela acordou com cheiro de fumaça e viu uma cruz de madeira de quase 2 metros queimando no jardim, enquanto pichações racistas cobriam a garagem. Seu irmão Marcos, mecânico que trabalhava no turno da noite, chegou enquanto o corpo de bombeiros apagava o fogo. Nia, você precisa largar esse emprego e sair daqui,
disse ele com medo e raiva. Essas pessoas não estão brincando. Mas a resposta de Nia o surpreendeu. Não, Marcus, eu não vou fugir. Se eu desistir agora, eles vencem, e não vou deixar, respondeu Nia. Em vez de recuar, ela ligou direto para Adrienne e pediu uma reunião. Marcaram num café no condado vizinho, longe dos olhos de Ashwood. General Blake, preciso te contar algo, disse Nia, entregando um envelope. O que aconteceu com você não foi acidente, foi planejado. Adrienne abriu o envelope e encontrou transcrições das gravações e capturas das atividades online de Mitchum, que Owen havia enviado por canais secretos. Oficial Tucker, isso foi corajoso. Está pronta para o que vem a seguir? Perguntou Adrienne. Nia assentiu, embora tremesse. Meu avô lutou no Vietnã. Ele dizia que às vezes temos que nos levantar, mesmo com medo. Principalmente com medo. Então, nos levantamos juntos. No Pentágono, Adrienne estava diante de oficiais militares seniores, entre eles a general Patricia Morrison, chefe do Estado-Maior do Exército. General Blake, precisamos discutir as implicações do seu caso, começou Morrison. Alguns congressistas estão preocupados com militares envolvidos em controvérsias civis. Adrienne manteve a calma. Senhora, fui presa em minha cidade enquanto estava de licença pessoal. Não procurei esse confronto. Ainda assim, a repercussão é complexa. Alguns dizem que sua reação foi exagerada. Exagerada? Adrienne perdeu um pouco a compostura. Fui algemada e humilhada por oficiais que me escolheram por minha raça e status. As provas mostram que foi um ataque planejado, não uma abordagem comum. O general David Harrison, veterano de 3 guerras e que Adrienne considerava aliado, falou: respeitamos seu serviço, mas isso está criando tensões entre forças militares e civis, com possíveis consequências maiores. Está sugerindo que eu deveria ter ficado calada? Adrienne retrucou. Estou dizendo que às vezes a missão maior exige sacrifício pessoal. Há questões políticas maiores que um único caso. Ela sentiu o peso da pressão institucional. Pessoas com quem servira, que elogiavam sua liderança, agora pediam que aceitasse a injustiça em silêncio. Generais, com todo respeito, jurei apoiar a Constituição, que garante igualdade perante a lei. Se o Exército não sustentar esse princípio quando testado, o que estamos defendendo? A reunião terminou sem solução, mas Adrienne sabia que sua carreira estava em risco. Já havia sido incluída numa lista de revisão de conduta, sinal de que estava em desgraça. Em Washington, o secretário de Defesa, Robert Walsh, lidava com pressões conflitantes. Republicanos queriam conter ativismo político nas Forças Armadas. Democratas, investigar racismo sistêmico na polícia. Estamos recebendo ligações de senadores de ambos os lados, seu chefe de gabinete informou. Um quer punição para a General Blake por declarações públicas, o outro quer mais apoio a ela. Qual a posição da Casa Branca? Por enquanto está de fora, mas os conselheiros do presidente estão preocupados com o impacto político perto das eleições. Walsh olhou para o rio Pituac, avaliando. Adrienne Blake é uma das oficiais mais condecoradas do Exército, com carreira irrepreensível. Mas política é política, e pessoas boas podem virar vítimas. Marque uma reunião com a General Blake. Quero ouvir sua versão. Em Ashwood, a chefe Barbara Strad comandava uma reunião para controlar os danos com seus oficiais mais confiáveis, incluindo Mitchum. A atenção da mídia é intensa, anunciou. Precisamos de unidade. Isso não é sobre raça, é sobre respeito à lei. O oficial Davis falou hesitante. Chefe, algumas provas indicam que a prisão pode ter sido problemática. Stroud endureceu. Está questionando o julgamento dos colegas? Não, senhora. Mas as gravações, posts nas redes...
Áudio pode ser falso. Redes podem ser hackeadas, cortou Mitchum. Não podemos nos intimidar por uma caça às bruxas da mídia. Stroud concordou. Ray tem razão. Procedemos corretamente. Se a General Blake quer transformar isso em questão racial, é escolha dela. Mas não vamos admitir erros que não cometemos. Ela explicou a estratégia. Negar tudo, alegar que as provas foram fabricadas e apresentar o caso como ataque de agitadores de fora contra a polícia local. Alguns oficiais pareciam desconfortáveis, mas ninguém contestou. Mais uma coisa, disse Stroud ao fim. Quem colaborar com investigadores externos, que lembre onde está sua lealdade. Protegemos os nossos. A mensagem era clara. Quem trair o departamento sofrerá as consequências. Enquanto isso, Jeremiah Cole construía sua estratégia legal em Atlanta. Sua investigação revelou um padrão alarmante na polícia de Ashwood, além do caso de Adrienne. General, isso é má conduta sistemática, explicou na reunião no escritório. Achei 17 casos nos últimos 5 anos em que reclamações contra policiais foram ignoradas ou enterradas. A maioria envolve cidadãos negros, e Mitchum aparece em várias. Adrian analisou os arquivos espalhados na mesa, cada um representando uma injustiça ignorada. Tem mais, continuou Cole. Os registros financeiros mostram que o sindicato da polícia paga custos legais de policiais acusados em 4 condados. É um esquema de proteção bancado pelo dinheiro público. Pode provar? Perguntou Adrienne. Estou trabalhando nisso, mas eles estão resistindo muito. O advogado da chefe Stroud já ameaçava processar Adrienne por difamação, se ela falasse publicamente sobre as investigações em andamento. Que processem, disse Adrienne firme. A verdade é a verdade. A investigação de Cole também revelou conexões entre o Fundo de Defesa Legal do Sindicato da Polícia e uma rede de advogados especializados em defender policiais acusados de violações dos direitos civis. Os mesmos escritórios apareciam em casos em vários estados, indicando um esforço coordenado para proteger os culpados. Enquanto a batalha legal aumentava, os custos pessoais pesavam para todos. Nia Tucker foi praticamente isolada na polícia de Ashwood, relegada a serviço administrativo e evitada pelos colegas. 2 vezes encontraram animais mortos em sua porta. Mesmo assim, ela não desistia. Trabalhando com jornalistas e investigadores, Nia forneceu provas cruciais que confirmavam a versão de Adrienne e expunham a cultura de corrupção do departamento. Entrei na polícia para proteger as pessoas, disse a um repórter do Washington Post. Mas acabei trabalhando com quem protege mais o próprio poder do que a comunidade. A pressão afetava sua família. A mãe implorava para que ela desistisse e fosse embora, e o irmão temia por sua segurança. Ainda assim, Nia encontrara um propósito pelo qual valia a pena lutar. O caso tomou um rumo trágico quando o oficial Logan Sharp, parceiro de Mitchum na prisão, foi encontrado morto em seu apartamento, aparentemente por suicídio. O relatório oficial dizia que ele estava deprimido com a repercussão da mídia e investigação. Mas Owen Marks, analisando com recursos de inteligência do Pentágono, desconfiava de algo mais sombrio. Sharp deveria depor numa audiência fechada, relatou a General Reis. Sua morte 3 dias antes elimina uma testemunha-chave que poderia contradizer a versão oficial. Está sugerindo que foi assassinado? Não podemos descartar. Sharp estava nervoso e disse à esposa que estava sendo seguido. Agora morto, a investigação perdia um possível aliado. Nia sentiu um arrepio ao saber da morte. Lembrou de vê-lo dias depois da prisão, abatido e assustado. Ele tentou se aproximar dela para falar, mas desistiu. Agora ela se perguntava se Sharp tentava encontrar coragem para contar a verdade, e se isso lhe custou a vida.
A notícia chegou a Adrienne enquanto ela se preparava para a reunião com o secretário de defesa. O timing parecia um aviso. Colabore e enfrente as consequências. Mas em vez de amedrontá-la, isso a fortaleceu. Pensou nos soldados que liderara, muitos dos quais sacrificaram a vida por liberdade e justiça. Se eles deram tudo por esses valores, eu posso arriscar minha carreira pelos mesmos princípios. A reunião com Walsh foi em seu escritório particular, longe da formalidade habitual. Walsh, oficial de carreira respeitado, era admirado por Adrienne. Adrienne, te conheço há 15 anos, começou ele. Você é uma das melhores oficiais com quem servi. Por isso essa situação é difícil. Senhor, sei das pressões políticas. E você, sabe até onde isso pode ir? Há pessoas no Congresso que querem sua cabeça. Veem você como símbolo do que rejeitam. Militares fora da linha, ativistas de direitos civis que não aceitam o status quo. Adrienne encarou-o firme. E o senhor? O que vê em mim? Walsh ficou em silêncio, olhando a cidade. Vejo uma oficial em posição impossível, sem culpa própria. Mas que tem escolha sobre o fim disso. Qual escolha? Aceitar transferência para posto sem controvérsia, se aposentar com honras, deixar o caso morrer na mídia. Ou seguir e aceitar que sua carreira pode acabar. Adrienne ponderou. Seria fácil aceitar a aposentadoria confortável, evitar conflitos, escrever memórias, dar palestras, aproveitar os netos. Mas pensou em Nia, que arriscava tudo pela justiça. Pensou em Darnell Washington, cuja inteligência começou essa luta. Pensou em todos prejudicados por um sistema que protege os culpados. Senhor, com respeito, minha carreira não é o que está em jogo aqui. Walsh assentiu, como esperando. Então que Deus nos ajude. A tempestade só começou. Ao sair do Pentágono, Adrienne levava um envelope selado com relatórios de inteligência que Owen reuniu. O conteúdo mudaria tudo. Mostrava que a rede de corrupção ia muito além da polícia de Ashwood. Um nome surgia repetidamente nos registros financeiros e comunicações. O senador Roland Wexley, poderoso republicano com forte influência sobre políticas de segurança e orçamento militar. A prisão em Ashwood não fora um ato isolado de preconceito. Foi o primeiro movimento de um jogo muito maior, e Adrienne descobriria que seus inimigos eram algumas das pessoas mais poderosas de Washington. Depois da reunião com Walsh, ela sabia que precisava de aliados que entendessem a dimensão do que enfrentava. O envelope de Owen a levou até Virginia Cross, ex-analista da CIA de 72 anos, que vivia discretamente na Virgínia, mas mantinha conexões na comunidade de inteligência. Marcaram um encontro num diner em Alexandria, onde as conversas podiam se misturar ao som de xícaras e murmúrios ao redor. Virginia chegou primeiro, cabelos grisalhos presos num coque simples, parecendo uma avó comum tomando seu café da tarde. General Blake, disse Virginia quando Adrienne se sentou do outro lado da cabine. Tenho acompanhado sua situação com interesse, disse Adrienne. O Major Mark comentou que você poderia ter uma visão mais ampla. Os olhos de Virginia, apesar da idade, eram afiados. Minha cara, o que aconteceu com você na Geórgia não foi um caso isolado. Foi um teste de campo. Teste de quê? De uma rede que vem se formando há anos. O senador Roland Wexley não é apenas mais um político corrupto. Ele é a face política de um complexo militar industrial que quer federalizar a polícia local por meio de contratantes privados. Virginia abriu uma pasta de couro desgastada e espalhou vários documentos na mesa. Extratos bancários, interceptações de comunicações, organogramas que mostravam uma situação preocupante. A empresa ligada ao grupo paramilitar do oficial Meacham, a Sovereign Security Solutions,
vinha adquirindo contratos com departamentos de polícia no Sul. Fornecem treinamento, equipamentos e o que chamam de consultoria cultural. Adrienne analisou os registros financeiros. Consultoria cultural. Ensinar policiais a identificar e neutralizar o que consideram ameaças aos valores tradicionais americanos, minorias de destaque, oficiais militares que resistem, líderes comunitários que pedem reformas. Eles estão construindo um exército privado dentro das forças locais. Exatamente. E o senador Wexley usa seu cargo no Comitê de Serviços Armados para direcionar verbas federais a departamentos que contratam a Sovereign Security. É uma federalização paralela, sem controle democrático. As implicações eram enormes. Adrienne percebeu que sua prisão não fora só racismo, mas um teste da rede para eliminar quem ameaçasse seus planos. Tem mais, continuou Virginia. O plano prevê privatizar funções da Polícia Militar, segurança de fronteiras e, no fim, a Polícia Federal. Eles querem controlar todo o aparato de segurança dos e-mail. Enquanto falavam, o celular criptografado de Adrienne vibrava com uma mensagem de um contato desconhecido. Confira seu e-mail seguro, Falcon. À noite, no centro de comunicação seguro montado por Owen, numa casa protegida fora de Washington, Adrienne acessou arquivos criptografados do tal Falcon. O que viu gelou seu sangue. Falcon enviara gravações, documentos financeiros e registros de comunicação, ligando diretamente o senador Wexley à rede que Virginia descrevera. O mais alarmante eram as transcrições de conversas que falavam sobre neutralizar alvos específicos, inclusive o nome de Adrienne. Eles te monitoram há meses, disse Owen enquanto revisavam os arquivos. Suas conexões familiares na Geórgia, seus deslocamentos, até a formatura da sua sobrinha. A prisão foi planejada semanas antes. Um dos arquivos trazia uma conversa entre Wexley e um general, discutindo como lidar com o problema Blake depois da prisão. Ela está muito exposta agora, dizia Wexley. Mas há outras formas. Desacreditar seu histórico, plantar evidências, até um acidente se precisar. A resposta do general era igualmente perturbadora. Eu cuido do lado militar. Ela tem inimigos no Pentágono que adorariam vê-la caída. Deixa comigo. Adrienne reconheceu um arrepio na voz, embora não soubesse de quem era. Enquanto isso, Jeremiah Cole fazia descobertas assustadoras em Atlanta. Sua investigação sobre o Fundo de Defesa Legal do Sindicato Policial revelou uma teia de corrupção que cruzava vários estados. General, isso é uma proteção criminosa que faz a máfia parecer amadora, relatou em uma videochamada segura. A mesma rede de advogados e bancos aparece em casos de má conduta policial, da Flórida à Virgínia. Cole abriu um processo federal, não só contra a polícia de Ashwood, mas contra o estado da Geórgia, citando vários oficiais como co-conspiradores em violações de direitos civis. O processo incluía a chefe Stroud, o senador Wexley e 2 senadores estaduais que receberam doações da Sovereign Security Solutions. Eles estão contra-atacando forte, avisou Cole. Recebi ameaças de morte. Meu escritório foi invadido 2 vezes. Tentaram hackear nossos sistemas. Eles não vão se calar. A pressão aumentava. Stroud, sentindo o cerco, tentou uma jogada desesperada. Ofereceu a Adrienne um acordo financeiro e uma admissão parcial de culpa para encerrar a investigação federal. Adrienne respondeu rápida e firmemente. Chefe Stroud, o tempo de acordos passou. O povo americano merece a verdade. A recusa levou Stroud a medidas extremas. Com a ajuda da Sovereign Security, iniciou uma campanha para destruir provas e intimidar testemunhas. Mas cometeu um erro fatal. Virginia Cross trabalhava até tarde em seu escritório, analisando registros que ligavam Wexley à Rede Sombria,
quando sofreu um infarto, segundo os paramédicos. Foi encontrada na manhã seguinte pelo vizinho, aparentemente morta em paz durante o sono. Mas a última inteligência de Falcon revelou a verdade. O marca-passo de Virginia havia sido hackeado e manipulado remotamente, causando o infarto fatal. Eles a mataram, disse Adrienne baixinho, enquanto revisavam as provas. Uma avó de 72 anos que dedicou a vida ao país. E vão matar a gente também, se derem chance, respondeu Owen com tom sombrio. A mensagem era clara. Quem ameaçasse a operação enfrentaria consequências, independente da idade, status ou serviço prestado. Mesmo com o perigo crescente, Adrienne decidiu usar sua notoriedade para um propósito maior. Foi convidada a falar na cerimônia de formatura da Academia Militar do Eporoa, em West Point, diante da nova turma de oficiais do Exército. No púlpito onde generais e presidentes já haviam falado, Adrienne olhou os rostos jovens dos futuros líderes militares e pensou em sua própria formatura, décadas antes, cheia de idealismo e vontade de servir. Cadetes, vocês estão prestes a fazer um juramento para apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos, começou, sua voz clara ecoando pela Assembleia. Esse juramento não tem exceções para conveniência política ou segurança pessoal. Ela falou sobre a decadência institucional, a diferença entre lealdade às pessoas e lealdade aos princípios, e sobre a coragem necessária para defender o que é certo, mesmo quando o custo é alto. O verdadeiro patriotismo não é obediência cega à autoridade, continuou. É a disposição de cobrar essa autoridade pelos valores que diz representar. Vocês enfrentarão momentos em que fazer o certo custará mais do que o caminho fácil. Nesses momentos, lembrem-se, seu juramento é a Constituição, não a indivíduos ou instituições. O discurso foi transmitido nacionalmente e virou um grito de resistência para militares e civis que acompanhavam o caso na Geórgia. Mas também tornou Adrienne uma ameaça ainda maior para aqueles que queriam soldados que apenas obedecessem ordens sem questionar. Enquanto isso, o policial Ray Mitchum tentava desaparecer após a morte de Sharp, mas várias agências monitoravam seus movimentos. Ironicamente, ele reapareceu numa pequena cidade da Virgínia, onde foi confrontado por membros da milícia que antes o viam como herói. Você é o policial que enfrentou aquela general arrogante, disse um deles, encurralando-o perto de um posto de gasolina. Quando Mitchum se desmoronou e admitiu que fugia dos federais, com medo de prisão ou morte, os milicianos perceberam que lidavam com um covarde, não um herói. Pensamos que você fosse um patriota, disse o líder, com nojo. Mas você é só um homem medroso que fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Mitchum fugiu de novo, mas não antes que um miliciano gravasse seu desabafo e publicasse online. O vídeo viralizou, mostrando o homem que humilhou uma general premiada, chorando e pedindo proteção. Em Washington, Alton Blake fazia seu próprio impacto. Sua aprovação para um estágio em direitos civis a levou diretamente aos corredores do poder, onde documentava a resposta legislativa ao caso da tia em tempo real. Sua rede social passou de 2 milhões de seguidores e seus posts sobre serviço militar e direitos civis estavam mudando o discurso público. Jovens por todo o país organizavam protestos e abaixo-assinados exigindo responsabilidade pela rede que mirou sua tia. Justiça não é algo que se espera, postou Alton no Instagram, junto a uma foto dela no Capitólio. É algo que se luta todo dia. Sua militância também a tornou alvo. O ataque em DC foi inesperado. 3 homens mascarados tentaram capturá-la ao sair do escritório do estágio. Quase conseguiram se não fosse pela policial do Capitólio Maria Santos, que reconheceu Alton pela TV e interveio. "Fique no chão!" gritou Santos, sacando a arma e forçando os atacantes a fugirem.
O episódio virou manchete nacional, transformando Alton em símbolo dos jovens que se recusam a ser silenciados. A revelação final do ato 5 veio por um vídeo hackeado que Falcon vazou. Nas imagens, o senador Wexley estava num refúgio de caça privado, com a chefe Stroud e um terceiro homem com o rosto parcialmente oculto, cuja voz Adrienne reconheceu com horror: o general Preston Kane, seu antigo mentor. A situação Blake saiu do controle, dizia Wexley. Precisamos neutralizá-la antes que destrua toda a operação. Eu cuido da parte militar, respondeu Kane. Há formas de desacreditar seu histórico, plantar provas, fazer parecer que é uma oficial descontente e rancorosa. E se não funcionar? Perguntou Stroud. Aí partimos para soluções mais permanentes. Acidentes acontecem na tropa o tempo todo. O vídeo viralizou nas redes e na mídia. A indignação pública explodiu ao ver políticos e militares discutindo friamente o assassinato de uma general premiada que serviu o país por quase 30 anos. O vazamento mudou tudo. O general Harlan Hayes, que vinha apoiando Adrienne discretamente, ganhou munição para agir. Horas depois do vídeo, ele reuniu uma força-tarefa com especialistas jurídicos militares, agentes de assuntos internos e analistas de inteligência. Senhores, anunciou Hayes numa sala segura do Pentágono, estamos lidando com um câncer dentro das nossas fileiras. O general Preston Kane violou seu juramento, traiu o país e conspirou contra uma colega. Vamos extirpar esse câncer. A força-tarefa incluía a coronel Sarah Martinez da Inteligência Militar, o major Tom Bradley do Corpo de Advogados da Justiça Militar e a capitã Lisa Chen de Assuntos Internos. Cada um trazia expertise para a investigação interna mais delicada da história militar recente. Kane ainda tem aliados no Pentágono, alertou Martinez. Ele cultivou relações com oficiais que veem isso como caça às bruxas política, não investigação legítima. Então vamos agir com cuidado, mas com decisão, respondeu Hayes. Temos as provas. Agora precisamos garantir justiça. O primeiro passo foi colocar Kane sob vigilância discreta enquanto construíam o caso. Descobriram que ele usava sua posição para acessar informações classificadas sobre os movimentos e histórico militar de Adrienne, repassando dados para contatos civis, incluindo Wexley. Enquanto isso, a identidade de Falcon foi revelada num vazamento planejado. Lucien Graves, ex-agente da NSA e agora delator, saiu das sombras para dar um depoimento crucial. Ele trabalhava na inteligência há mais de uma década, testemunhando a corrupção gradual dos sistemas que deveriam proteger os cidadãos. Tornei-me Falcon porque não podia mais assistir nossas instituições serem distorcidas por quem coloca o poder pessoal acima da segurança nacional, explicou em depoimento seguro. O que aconteceu com a General Blake foi só o começo. Eles planejam expandir as operações para todo o país. Seu testemunho completou as conexões na conspiração, ligando o poder político de Wexley, a autoridade militar de Kane e os contratantes civis que atuavam como braço repressivo. Jeremiah Cole construía o caso jurídico que revelaria toda a corrupção. Sua ação federal evoluiu para uma ampla ação de direitos civis, nomeando não só os envolvidos diretos, mas toda a rede sombra que os sustentava. Não estamos apenas buscando justiça para a General Blake, declarou Cole em uma coletiva de imprensa. Estamos tentando desmontar uma conspiração criminosa que ameaça os direitos constitucionais de todos os cidadãos americanos. O processo incluía instituições financeiras que lavaram dinheiro, empresas contratadas que forneceram treinamento para operações contra civis e políticos que usaram sua influência para proteger crimes. Mas a rede não caiu sem reagir. O general Kane, percebendo que estava encurralado, começou a destruir provas e intimidar possíveis testemunhas.
Usou sua autorização de segurança para acessar arquivos pessoais de oficiais que poderiam depor contra ele. Sua tentativa mais ousada foi confrontar o Major Owen Marks, membro da Força-Tarefa do Pentágono. Você deve sua vida a Blake, disse Kane. Mas sua carreira, você deve a mim. Owen respondeu firme. Minha lealdade é ao juramento que fiz. Blake me salvou porque era o certo. Agora vou fazer o certo por ela. O diálogo foi gravado por agentes do FBI, somando mais uma acusação contra Kane. Enquanto isso, a chefe Barbara Stroud tentou fugir usando documentos falsos e apoio da empresa Sovereign Security Solutions, mas foi presa na fronteira com o Canadá. Seu passaporte falso e planos para uma nova identidade na Europa confirmaram sua culpa. Com a prisão de Stroud e a queda de Cain, o senador Wexley ficou vulnerável. Um grande júri federal foi finalmente formado e mandados começaram a ser enviados para bancos, empresas e órgãos públicos. A rede, que antes parecia intocável, desmoronava. Nia Tucker, que arriscou tudo para denunciar os abusos, foi enfim reconhecida. Gravações das confissões de Mitchum foram apresentadas no Congresso. Entrei na polícia para proteger minha comunidade, testemunhou. Mas vi colegas mais interessados em proteger seu poder do que em fazer justiça. Sua coragem inspirou outros agentes a denunciarem corrupção. Ray Mitchum foi finalmente encontrado em um trailer na Carolina do Norte. Abandonado pela rede, aceitou cooperar em troca de imunidade. Sua confissão detalhou como o programa de perseguição funcionava e revelou planos para expandi-lo a outros estados. Disseram que éramos patriotas, que protegíamos a América, disse Mitchum em uma sessão. Mas éramos apenas capangas uniformizados, fazendo o trabalho sujo de covardes. Suas declarações ligaram diretamente o senador Wexley à conspiração, com registros telefônicos, transações financeiras e conversas gravadas que comprovaram tudo. A grande virada veio quando Falcon, revelado como Lucien Graves, ex-analista da NSA, forneceu acesso a servidores criptografados usados pela rede. As mensagens e documentos revelaram o plano de expansão para atacar jornalistas, advogados e militares que se opusessem à corrupção. Em uma gravação, Wexley dizia: Blake foi só o começo. Precisamos deixar claro que ninguém está seguro se nos desafiar. Nem generais, nem políticos, nem jornalistas. Essa gravação foi exibida numa audiência no Senado, chocando os colegas do próprio Wexley, que estava presente. Foi o fim de sua carreira política, mas o mais chocante foi a revelação de que a próxima vítima seria Alton Blake. Sua influência como ativista juvenil a tornara um alvo. Planos detalhados incluíam plantar drogas em seu dormitório, e se isso falhasse, alternativas ainda mais sinistras. Se isso não funcionasse, disse Owen para Adrienne, sem precisar terminar. Os arquivos continham planos para eliminar Alton e Adrienne ao mesmo tempo. A tentativa de destruir essas provas só reforçou a gravidade dos crimes. À medida que agentes federais invadiam escritórios, apreendiam computadores e prendiam conspiradores, a verdadeira dimensão do esquema criminoso ficava evidente. Adrienne Blake não havia sido alvo apenas por sua raça ou posição, mas porque representava tudo o que eles temiam: integridade, competência e lealdade aos princípios que tentavam corromper. O ataque contra ela acabou expondo toda a operação. A tempestade, iniciada com uma simples abordagem de trânsito numa cidadezinha da Geórgia, agora alcançava os mais altos escalões do governo. Nada mais seria como antes. O Tribunal Federal de Atlanta nunca testemunhara algo semelhante. Caminhões de imprensa ocupavam quarteirões, enquanto manifestantes e apoiadores se reuniam atrás de barreiras policiais. O julgamento do senador Roland Wexley
da chefe Barbara Strad e do general Preston Kane mobilizou o país. A procuradora especial Amanda Richardson, ex-juíza federal conhecida por sua integridade, foi designada para conduzir o caso. No primeiro dia, ela discursou ao júri. Senhoras e senhores, este caso trata da corrupção do poder e da traição de juramentos. Os réus usaram suas posições para perseguir uma cidadã americana por sua raça e por defender a justiça. O promotor Jeremiah Cole apresentou provas contundentes de conspiração e abuso de poder. No terceiro dia, Adrienne subiu ao banco das testemunhas, usando seu uniforme azul de gala. Suas medalhas refletiam a luz do tribunal enquanto ela prestava juramento. General Blake, começou Cole com delicadeza. Fale sobre seu serviço ao país. Com voz firme, Adrienne relatou seus 27 anos de carreira militar, desde o posto de tenente até se tornar tenente-general. Falou sobre missões no Afeganistão e Iraque, soldados que liderou, vidas que salvou e o juramento de defender a Constituição. Na noite de 15 de maio, a senhora dirigia por Ashwood, Geórgia. Sim, eu voltava com a roupa de formatura da minha sobrinha quando fui parada pelos oficiais Mitchum e Sharp. Ela descreveu o que sofreu naquela noite, as algemas, a humilhação e o desprezo por sua carreira. General, a senhora resistiu à prisão ou agiu de forma agressiva? Perguntou Cole. Não. Permaneci calma e cooperativa, mesmo quando se recusaram a verificar minha identificação. Quando questionada sobre o que pensava naquele momento, respondeu: pensei nos soldados que comandei, no que significaria para eles se eu deixasse essa injustiça passar. Lembrei do meu juramento. Durante o contra-interrogatório, a defesa tentou acusá-la de usar a questão racial para benefício próprio, mas ela não se abalou. Passei minha carreira em lugares onde jogar qualquer tipo de carta podia significar a morte. Aprendi que a verdade é a única arma que importa. O momento mais impactante veio com o testemunho de Lucian Graves, ex-analista da NSA. Ele detalhou como monitorava há 3 anos comunicações suspeitas envolvendo civis e militares críticos à corrupção. Revelou como a rede usava recursos do governo para rastrear Adrienne, investigar sua família e planejar sua abordagem. Você tem provas de que a prisão foi planejada? Perguntou Richardson. Sim, tenho registros mostrando conversas entre o senador Wexley e o general Kane sobre o alvo ser a General Blake, devido à sua influência e conexões na Geórgia. A defesa tentou desqualificá-lo como funcionário ressentido, mas sua calma e documentação detalhada anularam os ataques. Em seguida, a policial Nia Tucker emocionou a todos. Contou como, de policial idealista, tornou-se denunciante e o preço que pagou por isso. Gravei minhas conversas com o oficial Mitchum, porque entendi que o que aconteceu com a General Blake era parte de um padrão. Eles perseguiam quem não se encaixava no perfil deles, de quem merece respeito. Com voz embargada, completou: entrei para proteger pessoas, não para aterrorizá-las. Descreveu ameaças, isolamento e uma cruz em chamas em seu quintal, mas também sua força em fazer o que era certo, mesmo com tantos riscos. O último a depor foi Ray Mitchum. Visivelmente envelhecido, assumiu sua culpa sem resistência. O senhor mirou a General Blake por causa da raça dela? Perguntou Cole. Sim. Disseram que ela era metida e precisava ser colocada no lugar. Quem disse isso? A chefe Strad. E veio de cima. Queriam mandar um recado para quem achava que era melhor que a gente. Mitchum admitiu ter destruído provas, intimidado testemunhas e participado de uma conspiração que, agora compreendia, ameaçava os próprios pilares da democracia americana. A defesa era fraca e desesperada. O advogado de Kane alegou que ele era um patriota, tentando proteger a segurança nacional contra ameaças internas.
O de Stroud disse que ela apenas seguia ordens. Já a equipe de Wexley insistia que ele era vítima de uma perseguição política para silenciar vozes conservadoras. Mas as provas eram irrefutáveis. Registros financeiros revelavam repasses de dinheiro de empresas de defesa para campanhas políticas. Interceptações mostravam conversas sobre eliminar cidadãos americanos. Vídeos exibiam os réus discutindo crimes com suas próprias palavras. Durante os argumentos finais, Jeremiah Cole falou ao júri com o peso da história nos ombros. Senhoras e senhores, os réus querem que acreditem que este caso é sobre política, mas não é. É sobre certo e errado. Sobre impedir que pessoas no poder abusem de cidadãos inocentes. Ele apontou para Adrienne, sentada com sua irmã e sobrinha. A General Blake serviu este país com honra por 27 anos. Ela tinha o direito de dirigir por sua cidade natal sem ser humilhada ou presa por causa da cor da sua pele. Na verdade, todo americano tem esse direito. O júri deliberou por 8 horas. Quando voltou, o veredicto foi claro. Roland Wexley, culpado por conspiração para violar direitos civis. A sala explodiu. Wexley, Stroud e Kane foram condenados por conspiração, obstrução de justiça e abuso de poder. Kane também foi condenado por violar seu juramento militar e uso indevido de informações sigilosas. Adrienne ouviu os veredictos em silêncio, com lágrimas nos olhos. Não de dor, mas de alívio. A justiça não era apenas por ela, era por todos que haviam sido alvos da corrupção. 6 meses depois, Adrienne estava no Jardim das Rosas da Casa Branca, quando o presidente Matthews sancionou a Lei Blake Tucker. A reforma policial abrangente incluía câmeras corporais obrigatórias, triagem contra extremismo em agentes, proteção a denunciantes e supervisão federal sobre departamentos com histórico de abusos. Esta lei garante que o que aconteceu com a General Blake jamais se repita, disse o presidente. Adrienne usava seu uniforme azul cerimonial pela última vez. Era seu ato final antes da aposentadoria. A cerimônia no Cemitério Nacional de Arlington, 3 semanas depois, foi histórica. Centenas de oficiais estavam presentes quando Adrienne foi promovida postumamente a tenente-general. Seu histórico militar agora refletia não só sua carreira, mas sua coragem em enfrentar a corrupção. O general Hayes resumiu bem. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. A General Blake enfrentou inimigos da Constituição e venceu. O evento homenageou também os denunciantes e testemunhas que arriscaram tudo. Um memorial especial foi revelado para Virginia Cross, Logan Sharp e outros que pagaram com a vida. Nia Tucker encontrou um novo propósito após o julgamento. Ela foi nomeada chefe do Conselho Nacional de Ética Policial, liderando reformas em departamentos pelo país. Sua jornada, de novata com medo a líder nacional, virou documentário premiado. Aprendi que o silêncio diante da injustiça nos torna cúmplices, disse ela. O conselho que liderava implementou treinamentos, processos de triagem e medidas de responsabilidade. A história de Nia passou a fazer parte da formação de novos policiais, mostrando que lealdade verdadeira é com a justiça, não com colegas corruptos. Jeremiah Cole teve sua carreira elevada, recebeu uma homenagem presidencial e criou a Fundação Cross Sharp para apoiar vítimas e denunciantes de abusos institucionais. Só no primeiro ano, a fundação lidou com centenas de casos. A lei só é forte quando há quem a defenda, disse Cole em um jantar da fundação. Se não protegermos a Constituição nos momentos difíceis, ela vira só palavras no papel. Major Owen Marks voltou à inteligência, promovido a tenente-coronel, liderando uma unidade dedicada a detectar e impedir terrorismo interno no governo.
Sua experiência no caso Blake o ensinou que princípios são tão importantes quanto a vida. Discretamente, ele continuou o trabalho que Virginia Cross começou, desmantelando redes que ameaçavam a democracia por dentro. E Lucian Graves sumiu após o julgamento. Tinha imunidade, mas não garantia de segurança. Um dia, Owen encontrou um cartão postal anônimo em sua mesa. A liberdade não vive na luz, ela é protegida nas sombras. Estava carimbado em algum lugar do leste europeu, mas Owen suspeitava que Graves estava muito mais perto. Alton Blake, por sua vez, encontrou sua vocação na luta da tia. Seu livro, Minha Tia, a General, se tornou um best-seller. Mais que isso, ela fundou a organização Next Generation Justice, promovendo liderança juvenil e cidadania ativa. A organização fundada por Alton treinava jovens ativistas nos princípios da resistência não violenta, da lei constitucional e da defesa eficaz dos direitos civis. Suas palestras a levaram a escolas e universidades em todo o país, inspirando milhares de jovens a se engajarem na defesa da democracia. Justiça não é algo que acontece com você, dizia ela. É algo que você constrói com suas escolhas e ações. Aos 19 anos, Alton foi convidada a falar na ONU. Diante de representantes do mundo todo, falou sobre o poder da coragem individual para provocar mudanças reais. A polícia de Ashwood foi oficialmente desfeita. Alguns policiais foram transferidos, outros desligados da carreira. O antigo prédio foi demolido e deu lugar ao Parque Memorial dos Direitos Civis de Ashwood, com os nomes de todas as vítimas de prisões injustas e dos que tiveram coragem de denunciar os abusos. No centro do parque, uma escultura com a balança da justiça trazia a inscrição: Justiça atrasada é justiça negada, mas justiça feita ilumina o caminho. O local virou ponto de visita para ativistas e famílias afetadas pela violência policial. Escolas levavam seus alunos para ensinar sobre responsabilidade e coragem. 2 anos após o julgamento, numa manhã silenciosa, Adrienne visitou o túmulo de Logan Sharp. Deixou ali sua medalha de honra, a mais alta condecoração militar dos Iwa, sobre a lápide simples. Você tentou fazer o certo, disse suavemente. Agora o mundo sabe. A dor da família de Sharp, aos poucos, foi amenizada quando souberam que ele pretendia testemunhar contra a corrupção e que sua morte ajudou a revelar a verdade. O impacto do caso de Adrienne continuava a se espalhar. Departamentos de polícia adotaram novos treinamentos e políticas. A supervisão federal se expandiu. Políticos ligados à empresa corrupta perderam espaço nas eleições. Acima de tudo, uma nova geração de americanos entendeu que a democracia exige vigilância constante e que cidadãos comuns têm o poder de responsabilizar o governo quando têm coragem de agir. A cena final dessa jornada aconteceu em um auditório escolar em Detroit. Adrienne fora convidada para falar a alunos, professores e moradores. Ao subir no palco, foi ovacionada. Ela esperou o silêncio, levantou a mão e disse as palavras que marcariam sua história. Não aplaudam por mim. Lutem pelo que é certo. Aplausos se seguiram, mas com um novo sentido. Não só admiração, mas vontade de agir. A luta por justiça não termina. Ela é passada adiante, geração após geração. Ao deixar o palco, Adrienne sabia que havia cumprido sua missão. Serviu ao país na guerra e na paz, com uniforme e como civil. Enfrentou inimigos, internos e externos, e venceu, não com violência, mas com integridade. Aquela abordagem de trânsito que tentaram usar para silenciá-la amplificou sua voz em todo o país. A rede corrupta que tentou destruí-la foi destruída. E os valores que ela jurou proteger, liberdade, justiça e igualdade perante a lei, saíram fortalecidos. No fim, a tenente-general Adrienne Blake fez exatamente o que se preparou a vida inteira para fazer. Serviu com honra,
defendeu a Constituição e deixou o país melhor do que encontrou. A câmera se apagou enquanto centenas de vozes ecoavam pelo auditório. Justiça! 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 Naquele momento, a promessa da América parecia um pouco mais real, porque uma mulher se recusou a se calar diante da injustiça. E você? O que faria se o sistema que jurou servir se voltasse contra você por causa da cor da sua pele? Teria coragem de lutar, mesmo sabendo que poderia perder tudo? Curta e siga para mais histórias de pessoas comuns que se recusaram a ficar em silêncio diante da injustiça.